Olá, meus caros! Hoje vamos trazer vídeos curiosos para você. Bora pro vídeo? Desde o momento em que nascem, os bebês são imersos em um mundo repleto de sons, ritmos e entonações. Essa imersão é o primeiro passo para a incrível jornada da aquisição da linguagem. A capacidade de aprender uma língua de forma tão rápida e eficaz é uma das habilidades mais fascinantes do ser humano. Para entender como isso acontece, é preciso explorar os mecanismos que estão por trás desse processo, as interações sociais que ocorrem e o ambiente linguístico que os rodeia. Os primeiros meses de vida de um bebê são marcados por um período de escuta atenta. Embora não compreendam as palavras, eles são capazes de perceber os sons da língua falada ao seu redor. Estudos mostram que os bebês são particularmente sensíveis a padrões sonoros e rítmicos, o que lhes permite distinguir entre diferentes línguas desde muito cedo. Essa habilidade de discriminação auditiva é fundamental, pois é através dela que os bebês começam a formar uma base para a futura compreensão da linguagem. À medida que os meses passam, os bebês começam a produzir seus próprios sons. Os primeiros grunhidos e balbucios são mais do que simples ruídos, são tentativas de comunicação. Nesse estágio, os bebês imitam os sons que ouvem, experimentando com sua própria voz. Essa fase de balbucio é crucial, pois é o momento em que eles começam a explorar a articulação dos sons, o que mais tarde se tornará a base para a formação de palavras. É interessante notar que, mesmo antes de pronunciar palavras, os bebês já estão realizando um trabalho complexo de reconhecimento e produção de sons. As interações sociais desempenham um papel vital no processo de aquisição da linguagem. Os bebês aprendem não apenas através da escuta, mas também através da interação com os adultos e outras crianças. Quando os pais falam com seus bebês, utilizam uma forma de linguagem conhecida como baby talk, ou fala de bebê, que é caracterizada por um tom mais alto, uma entonação exagerada e um vocabulário simplificado. Essa forma de comunicação não é apenas cativante para os bebês, ela também facilita a compreensão e a retenção de palavras e estruturas linguísticas. Além disso, a interação social oferece aos bebês oportunidades de praticar a linguagem em um contexto significativo. Quando um bebê balbucia e um adulto responde, essa troca cria um diálogo que é fundamental para o desenvolvimento da comunicação. É através dessas interações que os bebês começam a entender que a linguagem é uma ferramenta para expressar desejos, necessidades e emoções. A cada resposta dos adultos, eles aprendem sobre a conexão entre palavras e significados, um passo essencial na aquisição da linguagem. Outro fator que contribui para a habilidade extraordinária dos bebês em aprender uma língua é a imersão no ambiente linguístico. Os bebês que crescem em lares onde a linguagem é usada de forma rica e variada têm mais chances de desenvolver habilidades linguísticas fortes. O ambiente em que um bebê é criado, a quantidade de palavras que ouve, a diversidade de conversas e a qualidade das interações tem um impacto direto em seu desenvolvimento linguístico. Estudos demonstram que bebês expostos a uma variedade de palavras e contextos linguísticos desde cedo tendem a ter um vocabulário mais amplo e habilidades de linguagem mais avançadas à medida que crescem. À medida que os bebês se aproximam do primeiro ano de vida, eles começam a reconhecer palavras específicas. Essa fase é marcada pela identificação de nomes de objetos e pessoas que fazem parte de seu cotidiano. O processo de nomeação é fundamental, pois os bebês começam a associar sons a significados. Quando um adulto aponta para um objeto e diz seu nome, o bebê começa a entender que aquele som específico representa algo no mundo real. Essa associação é um marco importante na aquisição da linguagem e é frequentemente acompanhada por um aumento no vocabulário. Gostando dos nossos vídeos? Siga nosso canal como assim? Curiosidades. Com cerca de 12 meses, muitos bebês começam a pronunciar suas primeiras palavras. Essa etapa é frequentemente celebrada por pais e familiares, pois representa um grande avanço no desenvolvimento da comunicação. As primeiras palavras geralmente são simples e estão ligadas a objetos ou pessoas significativas para o bebê, como mamãe, papai ou bola. Esse momento é emocionante não apenas para os pais, mas também para os bebês, que começam a perceber o poder da linguagem como um meio de interação e expressão. À medida que os bebês se tornam mais proficientes em suas habilidades linguísticas, eles entram em uma fase de explosão do vocabulário,
geralmente entre os 18 meses e os 2 anos. Neste período, é comum que as crianças aprendam novas palavras em um ritmo acelerado, muitas vezes adquirindo várias palavras em um único dia. Essa fase é marcada pela curiosidade e pela exploração, onde os bebês começam a fazer perguntas e a usar a linguagem de maneira mais criativa. Eles começam a formar frases simples, combinando palavras para expressar ideias mais complexas. Esse processo de combinação de palavras é um sinal claro de que os bebês estão não apenas aprendendo palavras isoladas, mas também compreendendo a estrutura da linguagem. A interação social continua a ser um elemento crucial durante essa fase de desenvolvimento. As crianças aprendem observando e imitando os adultos e outras crianças ao seu redor. A comunicação se torna mais dinâmica, com as crianças participando ativamente de conversas, fazendo perguntas e respondendo às solicitações. Esse tipo de interação não só reforça o que elas já aprenderam, mas também as expõe a novas palavras e estruturas linguísticas, ampliando ainda mais seu vocabulário. Outro aspecto importante da aquisição da linguagem é a plasticidade cerebral. Os cérebros dos bebês são incrivelmente adaptáveis e capazes de formar novas conexões neurais em resposta a experiências linguísticas. Essa plasticidade é um dos motivos pelos quais os bebês podem aprender idiomas com tanta facilidade. O cérebro em desenvolvimento está em um estado receptivo, pronto para absorver informações e estabelecer padrões. Essa capacidade de adaptação é fundamental, especialmente em um mundo onde as crianças podem ser expostas a múltiplas línguas desde cedo. O contexto cultural também desempenha um papel significativo na aquisição da linguagem. As normas sociais e as práticas de comunicação variam amplamente entre diferentes culturas, e isso pode influenciar a maneira como as crianças aprendem a se comunicar. Por exemplo, em algumas culturas a comunicação é mais direta e assertiva, enquanto em outras pode ser mais sutil e indireta. Essas diferenças culturais moldam não apenas o vocabulário que as crianças aprendem, mas também as formas como interagem e se expressam. Assim, a linguagem não é apenas um conjunto de palavras, é também um reflexo da cultura e das experiências vividas. À medida que as crianças se aproximam da idade escolar, suas habilidades linguísticas continuam a se desenvolver e a se sofisticar. Elas começam a entender conceitos gramaticais mais complexos e a usar a linguagem de maneira mais abstrata. A leitura e a escrita se tornam novas ferramentas para a aquisição da linguagem, permitindo que as crianças explorem novos mundos e expandam ainda mais seu vocabulário. A interação com livros e histórias também desempenha um papel fundamental, pois expõe as crianças a novas palavras e estruturas linguísticas em contextos variados. A linguagem é uma habilidade que continua a evoluir ao longo da vida. Mesmo após a infância, as pessoas continuam a aprender novas palavras, gírias e formas de expressão. A interação social, a exposição a novas experiências e o desejo de se comunicar efetivamente são fatores que impulsionam o aprendizado contínuo da linguagem. Essa capacidade de adaptação e aprendizado ao longo da vida é uma das características que torna a linguagem uma parte tão vital da experiência humana. Em resumo, a aquisição da linguagem é um processo complexo e fascinante que envolve uma combinação de fatores, incluindo a imersão em um ambiente linguístico rico, interações sociais significativas e a plasticidade do cérebro, desde os primeiros sons até a formação de frases complexas. Os bebês demonstram uma capacidade extraordinária de aprender e se comunicar. Essa habilidade não é apenas uma conquista individual, mas também um reflexo das interações humanas e da cultura que os cercam. A linguagem é, sem dúvida, uma das conquistas mais notáveis da humanidade, e a jornada de aprendizado começa muito antes do que muitos podem imaginar. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.